Senhores telespectadores, hoje, num programa que temos todo domingo, que é o Anatomia do Poder, teremos o privilégio da presença do deputado Ricardo Izar Júnior. Deputado que é filho de um queridíssimo amigo falecido e que, de certa forma, começou comigo nos tempos estudantes, nos tempos da política da década de 60, e cuja amizade permaneceu o tempo inteiro, ao ponto de, quando faleceu, a senhora, sua mãe, me mandou como lembrança da mesa de trabalho do Ricardo Izar, do pai, essa lente de aumento que eu tenho na minha mesa de trabalho. O filho segue a tradição do pai e hoje é deputado federal, a primeira vez que tentou, foi de imediato eleito. Sabem os eleitores do pai que o filho segue a mesma tradição. O pai foi presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e foi deputado por N mandatos, de tal maneira que hoje nós vamos falar sobre a Câmara dos Deputados, sobre a importância da Câmara dos Deputados. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque desde os tempos acadêmicos, dos bancos acadêmicos, eu era parlamentarista. Inclusive presidi de 62 a 64 um partido, o único parlamentarista do Brasil, que era o Partido Libertador. E deixei de fazer política em 65 com o ato institucional número 2. Eu desisti, desiludido com o ato, o que não aconteceu com o Ricardo. O Ricardo disse, não, eu vou continuar, e foi um excelente parlamentar. E sendo parlamentarista, eu vejo nos congressos, nas câmaras, nos legislativos, a representação nacional por excelência. No Executivo, nós temos a representação da situação. Não é a nação que está representada, é a maioria, aqueles que ganharam. Só a situação no Executivo. No Legislativo, nós temos situação e oposição. Razão pela qual o Poder Legislativo tem uma importância e nós temos que dar importância. Porque na escolha dos nossos representantes, situação e oposição, é que nós teremos a qualidade da nossa representação e, por essa razão, um legislativo que pode ser mais ou menos eficiente. O meu querido Ricardo Izar, o filho do meu querido amigo, que hoje me alegra e me honra com sua presença, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a Câmara, sobre as comissões, como é que tem funcionado o Congresso Nacional, nessa sua experiência como deputado federal. Primeiro é um prazer estar aqui com o senhor, doutor Ives. E está sendo uma experiência diferente. Apesar de meu pai ter tido 10 mandatos como deputado, a gente acompanhava, mas acompanhava de fora, era a família. Eu sempre tive empresa, eu fui empresário, eu tinha uma corretora de seguros. Então, quando a gente vai para o Congresso, a primeira impressão que a gente tem é de que a gente está indo para fazer diversas mudanças, que a gente vai conseguir mudar para melhor tudo que a gente acha que está errado no Brasil. E não é assim, lá são 513 deputados. Então, para você conseguir algum tipo de mudança é muito difícil. O senhor viu agora, o senhor acompanhou a reforma política, todo mundo falando de reforma política. Lá dentro tem 513 propostas diferentes de reforma política. Na minha opinião, a reforma política não vai sair nunca, porque é difícil chegar num consenso. Mas é isso que o senhor falou. Eu acho que o Poder Legislativo hoje no Brasil ele tem 3 funções básicas, que é a de legislar, a de representar o povo e a de fiscalizar o Executivo no que se refere às contas do Executivo, como são empregadas as contas. De um tempo para cá, o Legislativo, falando da Câmara dos Deputados especificamente, os deputados passaram a ter emendas parlamentares também, que eu acho que isso, na minha opinião, não deveria existir, porque hoje o deputado ele fica mais preocupado em atender aqueles municípios e as bases eleitorais com recursos do que efetivamente legislar. Então eu vejo hoje a rotina de um deputado, você fica em Brasília, 2 dias da semana você tem as votações, o restante você tem que ficar atendendo suas bases, mandando recursos para esses municípios. A cobrança é maior nos recursos do que o acompanhamento do Legislativo, que eu acho que é alguma coisa que está um pouquinho errada do que deveria ser a Câmara dos Deputados. Aliás, é interessante porque quando se discute o voto distrital, e principalmente nos países europeus onde temos o voto distrital misto, por que, por exemplo, na Alemanha, o voto distrital misto? É porque todos aqueles que são eleitos pelo sistema global, que pode ser ou por lista ou eleição direta daqueles nomes, que são nomes que vão além do distrito,
esses representam, de rigor, a totalidade dos pensamentos que se pretende cada partido político levar para aprovação. Enquanto que no distrito tem-se a representação daquele que foi eleito pelo seu distrito, de representar o seu distrito. Então tem um equilíbrio. Nós não temos o voto distrital, mas vivemos com uma política distrital global, sem essa possibilidade de equilíbrio de meio a meio, como existe nos países europeus. Eu concordo com o senhor, mas uma coisa, eu acho que aqui no Brasil, enquanto nós não tivermos democracia interna dentro dos partidos, nós não podemos aplicar o voto distrital, porque senão vai ser uma perpetuação do poder. Esse voto em lista, quem vai estar sempre na cabeça da lista vão ser os líderes partidários, os donos partidários. Há um dado, Ricardo, que um livro, aliás, eu te aconselho. Me lembro que o Ulisses Guimarães, quando eu citei numa palestra que ele estava assistindo, a isso na época da Constituinte, ele me pediu o livro emprestado e disse, deputado, eu não empresto, porque eu sei que só existe essa edição no Brasil, eu corro o risco de perder o de xerocopiar. Ele disse, não, mas professor, eu disse, eu confio plenamente, mas me lembro do Leomar Baleiro quando dizia, quando mostrava a biblioteca, sabe como é que eu construí essa biblioteca? Não emprestando os livros. Mas chama-se Lige Pirrat, ele escreveu um livro chamado Democracias. E dos 20 democracias que nunca tiveram ruptura, de 1945 até 84, quando foi escrito, 19 eram parlamentaristas e uma era presidencialista. Eu sempre fui parlamentarista, sempre acreditei mais na força legislativa. Mas o argumento que eu sempre disse, e o Ulisses, que queria até um projeto parlamentarista para o Brasil na Constituição de 88, era de que o Brasil não tem partidos políticos porque não tem o parlamentarismo. Eu acredito nisso. Porque se tivéssemos o parlamentarismo, em que as forças dos parlamentos é que geram o executivo, é evidente que os partidos teriam que ter densidade ideológica. Eu acredito. E o Luiz Pirrat mostrava nesses 19 países, Ricardo, que eram parlamentaristas sem ruptura, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Suíça, Bélgica, países até como Tailândia, Suécia, Noruega, então todos esses países, Espanha, até mesmo Portugal, que vinha de se recuperar, entende, de um período ditatorial, eles tinham essa tranquilidade. Então eu digo o seguinte, quando dizem que o Brasil não pode ter parlamentarismo porque não tem partidos políticos, é o contrário. O Brasil não tem parlamentarismo, não tem partidos políticos porque não tem parlamentarismo. Não, mas é verdade. Eu concordo com o senhor. Acho que o parlamentarismo ele fortifica a questão partidária. Sozinho. Não precisa... Não há mais donos do partido. Não há mais dono de partido. Porque não é possível. Exatamente. Né? Hoje, infelizmente, todo partido tem um dono. E a gente tem que estar em algum partido para poder se eleger. Mas eu acho que o parlamentarismo não é necessário no voto distrital misto que se use Ricardo, o voto em lista. Eu posso ter o voto universal. Entende? Vale dizer, há países que adotam o voto em lista e há países que não adotam o voto em lista. Porque o voto em lista, evidentemente, garante a fidelidade partidária, o cidadão vai subindo pela sua vida partidária na lista eleição após eleição, mas na prática é sempre um voto em que o eleitor não vota diretamente. Quanto ao voto universal, por exemplo, pegamos São Paulo, existem alguns nomes que independem da região em que está. Outros nomes que só são eleitos por causa dessa região. E tem que ser um misto, porque tem que ter a representatividade. Existem deputados que representam classes, não representam regiões. Exatamente. Então, também outro. Isso também é necessário. Mas eu estava interrompendo, você estava falando aí sobre esse problema que você era contrário aí. Não, eu sou contrário à questão do voto em lista por causa disso, porque hoje no Brasil não existem partidos políticos democráticos de fato, onde os próprios filiados decidem quem vai estar na lista. Hoje tudo depende das executivas do partido. Isso é mais complicado. Eu me elegi, por exemplo, por um partido, pelo Partido Verde, e eu tenho certeza que se fosse em lista, meu nome seria o 70º da lista. Eu não seria o segundo como foi na eleição. Então, é complicado, é difícil. E, aliás, é um partido hoje extremamente importante, porque, na verdade, a Alemanha, a importância que o Verde começou a ganhar
E hoje é um dos partidos que serve de uma espécie de equilíbrio nas eleições na Alemanha. Meu caro Ricardo, nós vamos agora para o nosso intervalo e depois vamos continuar falando. Você vai falar sobre as comissões, entende, que eu acho extremamente importante. Tá bom. Senhores telespectadores, vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje com o privilégio de entrevistarmos o meu querido amigo Ricardo Izar, amizade que vem de tradição familiar, desde o tempo em que, com seu pai, fizemos política na década de 60, na época que eu ainda fazia política. Ricardo, você ia explicar para nós um pouco como é que funcionam as comissões, os problemas, quando o tempo que é nosso inimigo interrompeu a primeira parte desse programa. Então, explique um pouco. Na verdade, a Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo como um todo, ele é de um sistema bicameral. Então, o que passa pela Câmara dos Deputados vai para o Senado e o que vem do Senado tem que passar pela Câmara, sempre. E a Câmara, como funciona hoje, você apresenta um projeto de lei, o deputado apresenta um projeto de lei, ele primeiro é enviado para as comissões. São comissões temáticas que existem dentro da casa, 20 comissões permanentes. Existem também as comissões que são comissões especiais, são criadas para um segmento específico, como, por exemplo, teve o Estatuto do Adolescente. Criou-se uma comissão que analisou o Estatuto do Adolescente. Aliás, nós estamos pedindo para que seja criada uma comissão especial para os direitos dos animais, que é uma bandeira que a gente tem carregado lá. E cada deputado ele faz parte, normalmente, de 2 comissões. Eu, no caso, faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor e Viação e Transporte. E os temas, eles são direcionados para as comissões, ele passa por diversas comissões onde são analisado o mérito, analisada a constitucionalidade e a admissibilidade de cada projeto de lei. Então, normalmente a gente vê que ela passa aí no mínimo por 2 comissões e muitas vezes, às vezes por 4, 5. É isso que eu fico desesperado, porque às vezes demora muito. Não é como na tua empresa que você quer resolver um negócio, você vai assinar. Você depende dos outros, você depende do relator. Nem todo mundo pensa como você, então você apresenta um projeto de lei, tem quem é contra. Então você tem que torcer para o relator fazer um trabalho favorável, dar o parecer favorável. Mas é gostoso e funciona de verdade. Normalmente, muitos projetos de lei, eles são conclusivos nas comissões, então não precisa ir para o plenário. Quando ele é conclusivo na comissão e você quer que ele vá para o plenário, você precisa ter 10% dos deputados da casa assinando esse projeto para que ele vá para a votação em plenário. Então, acho que assim, o coração mesmo do Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, são as comissões. Agora, Ricardo, um dado que me impressiona, até porque, principalmente em questões de direito à vida, e em questões tributárias, eu participei em N comissões, entende? Principalmente Comissão de Constituição e Justiça. Uhum. As audiências públicas, que eu acho que é uma inovação, se nós considerarmos no regime anterior a 1988, em que os senhores consultam especialistas, que vão e trazem a sua contribuição. Eu, em reforma tributária, participei de N audiências públicas, desde a época do governo Collor e Itamar Franco, até o governo Lula, quando praticamente, com o projeto Bernardo Api, aquilo não foi para frente, e nós estamos em ponto morto, para não dizer em ponto inicial ainda da discussão da reforma tributária. Então, a participação da sociedade não eleita, mas representativa de segmentos. Existe. Que são, eu considero esta uma inovação da Constituição de 88 importante. Participei, por exemplo, na Comissão do Senado para não ingresso da Venezuela no Mercosul. Eu e o Celso Laffer nos colocamos contra e conseguimos, durante 6 meses,
que na comissão, até que o Lula entrou diretamente, telefonou para cada senador, e os que eram contrários terminaram não comparecendo, inclusive o Collor, que me convidaram. Não, essas audiências, elas funcionam muito, mas eu acho. considero que essa é uma conquista da democracia. Isso. Né? O senhor sabe que teve até uma audiência na comissão que eu participo, de defesa do consumidor? Eu estou lembrando porque a gente está falando na Rede Vida. E a Rede Vida ela é pioneira nesse sistema SAP para deficientes auditivos. Exatamente. E foi numa audiência pública dessas que nós fizemos com deficientes auditivos que que me veio a ideia de apresentar um projeto de lei que obriga as emissoras a ter 50% da programação com o closed caption, né, que é para deficiente auditivo, que hoje a população dá 6 milhões de pessoas no Brasil. Então, as audiências públicas são muito importantes porque nós, representantes do povo, temos condição de ter esse contato e ter as informações com representantes e pessoas que entendem do assunto. Exatamente. Então, na defesa do consumidor, por exemplo, eu falo dela porque é aqui a gente atua mais. Normalmente a gente tem audiência pública referente a tarifas de energia, a combustível e assim vai. Aqueles teleatendimento de operadora de televisão a cabo. Isso são sempre discutidos. Nós chamamos as audiências públicas e quando não ficamos satisfeitos com as explicações que são dadas, isso pode ser encaminhado para o Ministério Público. Então, é uma ferramenta muito importante e é uma forma da gente ter contato com toda a sociedade, com os representantes de classes. Agora, nessa sua especialidade, na sua comissão, onde você hoje está atuando mais, Ricardo, Comissão do Direito do Consumidor, se nós considerarmos também que foi uma conquista da Constituição de 88, ela entrou na ordem econômica, mostrou que o direito do consumidor, praticamente nós criamos na Constituição de 88 dois polos. O polo na economia de mercado, planejamento facultativo, segmento privado, o que vai dizer nós temos uma economia de escala, uma economia de mercado, porque além da livre iniciativa existe a livre concorrência, que é típico. Nós criamos dois balizamentos: o abuso do poder econômico no polo da produção e o direito do consumidor na polo do consumo. Então, o direito do consumidor foi uma conquista. E nesse setor, o Código do Consumidor auxiliou muito. Vocês têm tido muito trabalho na comissão em relação... Tem tido muito, porque eu acho que a questão do mercado também, ele mudou um pouco nesse tempo. Hoje, por exemplo, quando a gente fala em Código de Defesa do Consumidor, a gente não tem nada específico referente à questão do mercado eletrônico, consumo de internet, via internet, as compras feitas. Isso é uma questão que nós estamos discutindo e já pedimos a criação, inclusive, de uma comissão especial para que seja criado um Código de Defesa do Consumidor eletrônico, que hoje é uma realidade, quase 10% das compras são feitas por meio eletrônico. Então, algumas coisas precisam ser regulamentadas. E nós vemos, assim, absurdos lá dentro, em audiências públicas que acontecem. Uma coisa, eu mesmo, por exemplo, estou tentando cancelar minha TV por assinatura faz quase um mês, eu não consigo, porque você aperta o botãozinho, ele demora, não chega, cai a linha. Então, tem algumas regulamentações que nós temos que fazer. Claro, tem que ser punidos aqueles que não cumprem. Então, é interessante, no mercado eletrônico, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente porque muitas compras se fazem através do mercado eletrônico. E é evidente que o tributo é pago onde se está se fazendo a compra. E os estados de onde vem a mercadoria têm entendido no mercado eletrônico que eles têm direito, estão pretendendo tributar. O Superior Tribunal de Justiça acaba de decidir que essa tributação é inconstitucional ou é ilegal, pelo menos foi essa a colocação do Superior Tribunal de Justiça, que é a primeira decisão nesse sentido, em nível de tribunais superiores, mostrando que o comércio eletrônico é uma realidade e, portanto, ela não pode ter essas barreiras que a Constituição proíbe de um Estado. Então, quem viesse a comprar pelo comércio eletrônico pagaria 2 vezes no Estado em que está adquirindo e, ao mesmo tempo, no Estado em que o produto está sendo enviado, o que seria um verdadeiro absurdo. É verdade. Esses problemas não faltam nesse particular. Né? Não faltam. Eu vou aproveitar a oportunidade, Ricardo, para lhe oferecer um livrozinho que eu escrevi chamado Uma Breve Teoria do Poder, editado pela Revista Tribunais, que esse ano comemora 100 anos dos tribunais, ao lado da Revista Forense, que tem 102 anos, são as duas editoras mais antigas.
como diz respeito ao poder, uma breve teoria do poder focada na figura do detentor do poder, eu queria lhe oferecer Muito obrigado. para as suas leituras no avião, quando pego o avião para Isso aqui não falta, leitura no avião. E como nós estamos terminando o programa, Ricardo, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para que o nosso telespectador conhecesse que o meu querido amigo, que foi deputado em 10 mandatos, tem um digno sucessor, que é Ricardo Izar. Eu queria aproveitar e deixar aqui o nosso site, que é o www.ricardoizar.com.br, e dizer para quem está nos assistindo que é importante o acompanhamento do trabalho dos parlamentares lá. Então, hoje nós temos um site da Câmara, que é o www.câmara.org.br. Ali a gente pode acessar, saber todos os projetos de lei que estão em andamento, as medidas provisórias, as PECs, acompanhar o trabalho de cada parlamentar, saber a sua frequência, quais as comissões que participam, audiências públicas que participam. A participação popular é muito importante. Nós ficamos muito afastados, às vezes, da base. A gente fica em Brasília lá a semana inteira. Então, é importante esse contato, que venham ideias, projetos de lei que a gente possa apresentar lá em Brasília. O site da Câmara é uma ferramenta maravilhosa para ser feito isso. Eu agradeço muito e eu estou absolutamente convencido que essa é uma das formas. Eu me lembro de uma vez de assistir um programa não, o Fernando Henrique trouxe o Bill Clinton para a inauguração do seu memorial, do seu instituto. Fernando Henrique convidou para um circuito fechado alguns amigos e eu fui assistir a palestra do Clinton. E, num determinado momento, um deles perguntou ao Clinton o que ele considerava o mais importante na democracia americana. Ele disse a participação da sociedade. As ONGs, para o parlamento e para nós, têm uma importância muito grande. As ONGs que são controladoras do poder. Porque à medida que elas protestam, colaboram, mandam sugestões, é que nós vamos aferindo quais são as necessidades. Então eu digo, a democracia americana, dizia o Clinton nessa reunião, ela não depende das nossas estruturas políticas, do nosso parlamento, do nosso executivo, da nossa independência dos poderes. Ela depende da participação popular, que é grande. Isso que nós temos que ensinar ao brasileiro. Se Deus quiser. Agradeço muito a sua participação é um prazer, nesse programa e espero outras vezes estarmos de novo em contato. Está terminado o programa e até o próximo domingo.